vai dar tudo certo. Eu vou contar uma coisa para vocês que aconteceu ontem. Ontem nós estávamos aqui no casamento. Cada vez que o apóstolo chama a gente para ministrar, ele deu uma surpresa, né? Aí, chegou na hora dos cumprimentos. Eu acho que a gente estava mais nervoso do que eles que estavam casando. A gente chega aqui para cumprimentar, parabéns, Deus abençoe, não sei o quê. Aí ele vem no meu ouvido, você vai ministrar amanhã. Nem no casamento. Eu não senti nem na hora que eu desci a escada. Ai, Jesus, mas Deus é assim que faz com a gente, né? Me lembro quando nós fomos, antes de nós sermos ungidos pastores, eu e o pastor, nós estávamos também em um casamento. Nós éramos padrinhos, tudo. Aí terminou a festa, estava terminando o casamento e nós tínhamos um culto aqui, que a gente estava na liderança dos jovens. E fomos no casamento, porque era no final da tarde, e do casamento a gente vinha para o culto. Quando terminou a cerimônia, a gente começou a passar pelo pessoal para dar tchau. E eles, vocês vão ficar para os comes, né, para a festa? Não, a gente tem um compromisso agora, a gente tem que sair rapidinho. Quando a gente está saindo, uma pessoa vem, pega eu e pega o pastor. Falei, meu Senhor. Aí ela pegou minha mão, pôs em cima da mão do pastor e falou assim, vocês serão ungidos pastores e não vai demorar muito. Num casamento também. Então Deus tem algum segredo aí com a gente num casamento. E realmente não demorou muito. Foi em 2012, 2013 mais ou menos. Mas amém, vamos lá, queridos. Deus tem uma palavra para nós. Você quer ouvir? Amém? E eu quero pregar, então vamos lá, vai dar certo. Lucas 15. O Senhor me deu essa palavra já há uns dias, tem um tempinho atrás, e a gente nunca sabe, assim, onde será ministrado, mas essa palavra já estava no meu coração, e eu espero conseguir passar, a gente não vai demorar, não. Lucas 15, versículo do 11 ao 24. Diz assim, continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E eles lhe repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com o meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti,
já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Amém por essa palavra? Amém. Glória a Deus. Queridos, eu creio que é uma palavra até bastante conhecida, né? Quando se fala do filho pródigo, a volta do filho pródigo. E essa palavra ela tem duas etapas. Ela fala do filho que se foi e fala do filho que ficou. Nós não temos tempo de decorrer tudo, mas aquilo que o Senhor mais tem colocado no nosso coração é o quanto importante nós somos para o Senhor e quanto Ele se importa com a minha e com a sua vida. Esse texto aqui, ele começa muito interessante, porque Jesus ele começa falando algumas parábolas. E o que são parábolas? São comparações. É algo que não existe, mas ele começa a comparar, fazer uma comparação entre uma coisa para poder explicar outra. E se nós formos ver na Bíblia, ele fala de algumas parábolas, por exemplo, do semeador, da figueira, das 10 virgens. Então, sempre colocando uma coisa para explicar a outra. Dentro desse texto, aqui de Lucas, antes de chegar no filho pródigo, ele fala duas parábolas. Ele fala da ovelha e ele fala da dracma. Mas existe uma semelhança até mesmo nessas três parábolas, tanto da ovelha, da dracma e do filho pródigo. Quando ele fala da ovelha, então o que ele fala? Que o homem tinha 100 ovelhas, uma se desgarrou, foi embora, e ele deixou as 99 para ir atrás dessa uma, e quando ele acha a ovelha, ele volta feliz, e ele chama os vizinhos, os amigos, e se regozija, ele fica feliz por causa de uma ovelha que se foi, mas ela voltou. E no final do versículo fala que a mesma coisa acontece, que existe festa no céu quando um pecador se arrepende, amém? Glória a Deus. Isso é maravilhoso, o quanto Deus se importa com a nossa vida. Aqui nós estamos numa igreja, mas se um sair, se um se perder, o coração do Senhor vai arder, vai doer e vai atrás dessa uma pessoa. E quando essa pessoa decide, Senhor, eu volto, eu me rendo, diz que existe festa no céu. Glória a Deus por isso. E também fala da dracma perdida. A dracma era uma moeda grega antigamente e valia um dia de trabalho. Então essa mulher, ela tinha 10 dracmas. Nessas 10 ela perdeu uma. Então não era tanta coisa assim que ela tinha que pudesse estar perdendo. Não era um valor que estava sobrando. E o pouco que ela tinha, ela ainda perde um. E o que acontece com essa mulher também? A palavra fala aqui que ela começa a procurar essa dracma, começa a procurar diligentemente, ela arrasta móveis, varre a casa, atrás dessa moeda que era de um valor significativo. Interessante que essa moeda hoje ela é trocada por euro. Então não tem tanto tempo assim que ainda se usava dracma, e é dentro do nosso período, 2002, 1900 e pouco, e foi trocada por euro. E essa mulher, ela perde essa moeda, e diz que ela começa a procurar. Quando ela acha essa moeda, diz que ela também se regozija, ela também se alegra, e ela chama as vizinhas, chama as amigas, e começa a fazer festa, porque achou essa dracma. E o interessante é que no final do versículo, fala assim: eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Aleluias. Mais um. Então fala da ovelha, fala da dracma, e aqui a gente entra no filho pródigo.
que eu digo que é um texto muito conhecido. Resumindo a história do filho pródigo, o que acontece? Ele morava com o pai, morava com a família, e fala que nem foi o filho mais velho, foi o filho mais moço. De repente ele chega em casa e fala: pai, me dá a parte da herança que me cabe, porque eu vou embora. E a palavra não fala que o pai brigou com ele. Falou: não, filho, fica, pelo amor de Deus, não vai. É a herança que você quer? Vai. Diz que o pai deixa o filho ir. E uma coisa que me chamou a atenção dentro desse texto é que quando ele pede a herança, a palavra de Deus não fala que ele saiu já rapidinho, peguei a herança e fui embora. Diz que ainda ficou alguns dias em casa. Depois desses alguns dias, que ele pegou as coisas dele e saiu. Lá no fundo, algo que o Espírito fala no meu coração, que lá no fundo, ele sabia a importância que tinha a casa do pai. Ele sabia que ele ia perder algumas mordomias. Porém, as coisas do mundo estavam atraindo muito mais forte. Senão ele já teria: pai, aqui, obrigada pela herança, estou indo. Mas diz que ele ainda fica alguns dias em casa. De repente, nesses alguns dias, ele poderia até ter mudado de opinião. Mas ele fica, aí ele resolve. Decisão, queridos, decisão. Durante esse período que ele fica em casa, ele poderia decidir sair ou não. Porém, a decisão que ele toma, que não foi a mais correta, foi pegar as coisas e ir embora. E diz a palavra que quando ele vai embora, ele começa a gastar toda a herança que o pai havia dado para ele. Então, ele pede a herança, aí ele vai gastar com os amigos, ele começa, de repente, a passar necessidade. Porque a cidade que ele estava, estou resumindo a história para vocês, começa a sofrer fome. E ali ele começa a passar necessidade. E passando essa necessidade, o que ele pensa? Nossa, o que eu vou fazer agora? Ele começa a pedir serviço. Queridos, olha onde que ele vai trabalhar. Num lugar de porcos. E aqui eu tenho uma observação para fazer. Quando nós saímos da casa de Deus, quando nós viramos as costas para a casa de Deus, a primeira coisa que vai nos abraçar é o inimigo. A primeira pessoa que nos abraça é o inimigo. E ele tenta denigrir a imagem que nós temos. Ele tenta denigrir a nossa identidade. Queridos, aqui, o filho, ele sai da casa do pai. Porém, ele vai cuidar de porcos. O Senhor tem uma identidade totalmente diferente para nós. Enquanto nós estamos aqui servindo a Deus, nos alegramos nele, nós temos a identidade de filhos e de filhos legítimos, filhos selados, aquele que Jesus Cristo um dia morreu em meu favor, morreu em seu favor. Dentro da casa do Pai, querido, nós estamos protegidos. Dentro da casa do Pai, Ele nos guarda, Ele nos livra do mal. E às vezes a gente vem para a casa de Deus e fala: meu Deus do céu, que delícia estar aqui. Aqui tem uma mesa posta para nós, aqui tem algo que eu posso me regozijar, que eu posso me alegrar. Quando a gente continua lendo o texto, que o filho mais novo começa a reclamar: mas esse teu filho foi embora, e agora que ele volta, você dá um novilho, dá um cabrito para ele, e ele fala: filho, tudo aquilo que eu tenho é teu, basta você tomar posse. E que o Espírito Santo de Deus fala para nós hoje: tudo aquilo que tem na casa de Deus, que tem aqui nessa casa, você pode tomar posse, é para você também, basta você se regozijar. Tem uma mesa posta aqui, essa mesa é para mim, essa mesa é para você. Eu não preciso ficar mendigando. Aquele rapaz, ele foi para cuidar de porcos, ele trocou a identidade dele. E o que o Espírito Santo fala para mim e para você hoje: você não foi chamado para cuidar de porcos, você foi chamado para cuidar de ovelha. Aleluias.
Aleluias! Nós somos chamados para cuidar de ovelhas. E quando nós viramos as costas, a primeira coisa que o inimigo faz é fazer a gente cuidar de porcos, é fazer a gente se envolver com eles, é fazer desejar a alimentação dos porcos. Porque aqui fala que esse filho, quando ele foi embora da casa do pai, onde ele tinha toda a fartura, onde ele tinha tudo aquilo que ele queria, quando ele sai desse aconchego, o que ele sente vontade é comer a comida dos porcos. E o Senhor fala para você: se você está com a sua intenção de sair de dentro da casa do Pai, é isso que você vai encontrar lá fora. Mas enquanto você está aqui dentro, tem pão, tem água, tem alimento, tem consolo, tem força, tem cura, tem libertação, tem regozijo, tem tudo para você. Basta você tomar posse. Que diferença! E hoje o Senhor ministra no nosso coração. Pensa aí comigo: quantas pessoas da tua família que hoje não estão mais aqui dentro dessa casa, que você gostaria que estivesse? De repente o teu pai não está aqui mais, e você gostaria que estivesse. Sua mãe, seu filho, sua filha, onde eles estão? Pessoas que às vezes vinham com você para dentro da casa de Deus, que vinham servir ao Senhor aqui dentro com você, e hoje você vem só. E muitas vezes o seu coração dói, porque você gostaria que eles estivessem aqui com você. E quantos deles estão hoje querendo comer a comida dos porcos? Mas o Senhor fala para nós nesta noite: aqui neste lugar, Deus tem levantado um povo. Deus tem levantado um povo para clamar por essas vidas, para interceder por elas, para entrar na brecha por elas. A palavra que fala que quando ele deseja comer a comida dos porcos, de repente ele cai em si. De repente ele cai em si. Se a gente for analisar hoje, podemos dizer: alguém estava orando por ele. Existem pessoas que não é com palavras que nós vamos ganhar, mas é com o joelho dobrado, é clamando ao Senhor, é pedindo por eles. Porque às vezes a gente fala: vem para a igreja, volta para Jesus, mas por que você não volta? E às vezes o que o inimigo vai fazer é fazer com que a pessoa vire até as costas para você. Mas quando nós começarmos a fazer o contrário, Espírito Santo visita aquela vida, Espírito Santo vai buscar de onde ele está, Espírito Santo tira do lamaçal do pecado. Nós falamos com o Espírito vai e faz a obra. Nós intercedemos, o Espírito vai e convence até a pessoa cair em si. E nós profetizamos nesta noite, com a oração de hoje, com o culto de hoje, com o teu clamor de hoje, o Espírito Santo de Deus está fazendo uma visita naquela vida, lá na tua casa, não importa onde ela esteja agora. Existem mães aqui que veio para a igreja, não sabe nem aonde o filho está. Nós clamamos ao Espírito Santo, vai de encontro, convence e faça com que ela caia em si. Você concorda com isso? Aleluias, aleluias. Existem pais chorando, existem mães chorando, porque vinha com você dentro da casa participar desta mesa. Quantas vezes pegou no cálice, quantas vezes pegou no pão e se alegrava aqui, e hoje está lá fora desejando comer a bolota do porco. Mas você não, você é ovelha. Nós